Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Estado da Nação. Retrato de um país descontente que não vislumbra soluções políticas para melhorar. O Governo está a cumprir o compromisso de trabalhar sempre mais para que em cada debate do Estado da Nação o país esteja melhor do que estava no ano anterior. Foi o que aconteceu em 2024, foi o que aconteceu em 2025, é o que está a acontecer em 2026 e é o que vai acontecer nos próximos anos. No debate desta quinta-feira do Estado da Nação, o primeiro-ministro Luís Montenegro fez o que se esperava que fizesse. Deixou ao Parlamento a sua visão positiva sobre o trabalho do governo e garantiu que o país está a melhorar desde que assumiu o cargo. O seu problema maior, porém, está na sintonia entre o teor do seu discurso e a avaliação que os portugueses fazem das suas realizações. Ora, seguindo os dados da sondagem do CESOP, da Universidade Católica para o Público RTP Antena 1, essa sintonia não existe. Pelo contrário, 79% dos inquiridos dizem que em 2026 o país está pior do que em 2025. E 12% acreditam que o maior problema com que Portugal se confronta está hoje na falta de liderança ou inação do governo. O debate do Estado da Nação acontece num momento particularmente difícil para o governo. A confusão e incerteza que paira sobre o processo de avaliação dos exames nacionais do 11º e 12º ano, associado à digitalização das provas escritas em papel por centenas de milhares de alunos, geram apreensão e legitimam a sensação de que esta operação sensível não se fez com a prudência e o rigor devidos. Mas não basta uma das estrelas do seu governo, o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, estar a ser objeto de dúvidas ou de críticas. O caso da Casa de Campo do Ministro da Administração Interna, outra estrela da governação, promete ensombrar ainda mais a mensagem positiva que Luís Montenegro se esforçou por deixar aos deputados e ao país. Apesar de todos estes constrangimentos, a AD parece lado a lado com o PS nas intenções de voto, caso houvesse por estes dias uma nova eleição. O que também não é bom augúrio para José Luís Carneiro nem para André Ventura, cujo partido, o Chega, recua para a terceira posição. Mas se este dado da sondagem nos sugere uma situação política bloqueada, deixa também sinais para o futuro pouco promissores. O Estado da Nação descreve-se, assim, como um estado de espírito de um país descontente que não vislumbra alternativas políticas para corrigir a situação. Uma sensação que se reforça quando 2/3 dos inquiridos na sondagem afirmam que, apesar do seu descontentamento, o melhor mesmo é deixar o governo cumprir o seu mandato. O que nos dizem estes números e o seu confronto com o natural otimismo de Montenegro? Oportunidade para uma conversa com o João António, cientista político e diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Vivas, João António, muito obrigado por vir ao P24 explicar a sondagem que o Público RTP e a Antena 1 divulgaram nos últimos dias, que por um lado mede o clima político, a temperatura do clima político e também nos dá alguns indicadores sobre a sensibilidade que os portugueses, consultados nesta sondagem, têm sobre o estado da nação em diferentes indicadores. Mas começando por uma questão que é particularmente importante, na minha opinião, e é revelada por esse trabalho, é que por um lado os portugueses fazem um desempenho bastante negativo do governo, mas, por outro lado, não estão dispostos a que haja eleições antecipadas. Por um lado, consideram, portanto, que a inação do governo e a liderança do governo é o segundo problema maior com o qual o país se confronta, mas inquiridas sobre em que partido votariam, 29%, a mesma percentagem de votantes do Partido Socialista, 29% dizia eu, continuam a votar na AD. Isto parece que é um paradoxo. Como é que a ciência política explica este paradoxo? Bem, há aqui várias questões ao mesmo tempo, ou seja, por um lado, de facto, as pessoas, ou alguma parte das pessoas está, uma parte bastante grande, aliás, e que vem crescendo de sondagem para sondagem, está a avaliar negativamente este governo, e isso é algo que deverá preocupar o governo. De facto, as pessoas aparentemente não veem ainda uma alternativa, e por isso, quando se pergunta às pessoas se algum partido faria melhor, as pessoas dividem-se mais ou menos, mas não há propriamente uma alternativa que as pessoas estejam a verificar e a observar.
Agora, isso é algo que também pode mudar ao longo do tempo. Imaginando que as próprias sondagens começam a dar, como esta, por exemplo, já dá. É verdade que hoje em dia temos o PS empatado com a AD, mas a AD, face à sondagem de dezembro, já desce significativamente. Se assistirmos nos próximos tempos a um crescimento do PS, ou a um crescimento do PS e, por exemplo, o LIVRE, vamos ver, ou alguém, ou algum outro partido à esquerda com o qual o PS se possa coligar a fazer governo. Ou seja, se a alternativa começar a aparecer, então aí as pessoas poderão mudar de opinião. É verdade que hoje em dia temos quase 80% a dizer que acha que este governo deve ir até ao fim, mesmo avaliando negativamente este governo. Agora, isso não é um dado garantido para sempre. Ou seja, esta percepção muda se mudar a percepção de que há uma alternativa viável, que hoje em dia não existe. Portanto, hoje em dia as pessoas não têm essa alternativa. Os resultados da sondagem provam exatamente isso. O governo é mau, mas mesmo assim continuam a votar nele. Como é que acha que digamos assim, esta espécie de impasse se pode resolver? Portanto, o João António já admitiu que pode haver uma evolução nos resultados destas perguntas, mas isso resulta mais que de eventuais acréscitos de mérito por parte do Partido Socialista, neste caso, ou também, enfim, do Chega, ou pelo desgaste acentuado do governo nos próximos tempos, ou aquilo que parece ser mais lógico, a combinação dos dois fatores? Poderá resultar exatamente da combinação dos dois fatores, mas também temos que admitir a possibilidade de a própria imagem do governo vá evoluindo positivamente ao longo dos próximos meses. Eu não tenho nenhum indicador sobre o futuro, não é? Portanto, o que eu estava a dizer é, em relação à sondagem anterior, o que se nota é que a própria percepção acerca do governo tem vindo a piorar e a intenção de voto na AD tem vindo a descer. Se para o futuro continuarmos nessa perspectiva, seja por crescimento do Partido Socialista e constituição de uma alternativa a partir do Partido Socialista, seja através de desgaste do PSD, então aí poderá de facto aparecer essa alternativa. Mas nada nos diz que assim seja, ou seja, o governo tem neste momento nas mãos a possibilidade de melhorar a sua própria imagem, de fazer um trabalho que as pessoas reconheçam como positivo. Portanto, estas coisas não estamos aqui a falar do futuro, estamos a falar dos dados de hoje, não é? Um outro dado tem a ver, portanto, enfim, havendo tanto descontentamento, seria natural, pergunto eu, que o Chega crescesse. Não foi isso que aconteceu. Partido que se vem alimentando sempre do descontentamento das pessoas e, portanto, eu percebo essa sua ideia. Mas esse crescimento não é infinito. Portanto, há um momento a partir do qual ou o Chega se transforma, e de facto o Chega tem tentado fazer essa transformação de vez em quando, talvez não da forma mais consistente, mas tem aparecido, por exemplo, em campanhas eleitorais, alguma mudança de discurso para tentar ser mais um partido catch-all, de ir à procura de todos, que é o que é preciso para ser governo. Mas é preciso que os portugueses reconheçam essa consistência nesse discurso. E aparentemente ainda não chegámos aí. Não sei se algum dia chegaremos, não faço ideia. Dependerá muito da estratégia do Chega. Dependerá muito, se calhar, também do Chega deixar de ser um partido de um homem só. Enquanto for visto como um partido de um homem só, também é muito difícil continuar a crescer. Digo eu. À pergunta quais são os principais problemas dos portugueses, aparece em primeiro lugar a saúde. João António, não é nada de muito diferente das últimas sondagens. É, digamos assim, uma questão normal, dada a exposição permanente que as crises deste setor têm sido vistas e percebidas pelos portugueses, não é? Sim, esta é uma pergunta que nós fazemos de forma totalmente aberta. Portanto, perguntamos qual é o maior problema do país e as pessoas respondem o que quiser. E depois nós categorizamos em função, portanto, há pessoas que respondem, por exemplo, a SNS, outras dizem os hospitais, a saúde, etc. E nós juntamos isso tudo num grande tema de saúde. De facto, a saúde é normal estar aqui como o principal problema do país. Há 2 anos fizemos essa mesma pergunta, em julho de 2024, e a saúde lá estava como o principal problema. O que se nota neste tipo de pergunta aberta e onde eu teria uma especial atenção, era essencialmente às questões ligadas à falta de governação, de liderança, de visão de futuro, que é um tema que esse sim tem vindo a subir. É novo. Assim, Mas não é completamente novo, pois não? Não é completamente novo, já era apontado
ao anterior governo de Luís Montenegro e já era apontado ao anterior governo de António Costa. Agora, em relação ao último governo de Luís Montenegro, esta percentagem está a subir. Portanto, há aqui um problema que é preciso, do ponto de vista do governo, conseguir dar aqui uma volta para conseguir contrariar esta imagem, promovendo políticas e promovendo uma visão de sociedade que aparentemente não está a passar. Portanto, há aqui um grupo significativo de pessoas que não veem essa visão, ou se a veem, são completamente contrárias a ela. Também pode acontecer isso. Depois há outro tema que aparece aqui pela primeira vez, se calhar com pouquíssimo destaque. 2% das pessoas falam da segurança, mas é a primeira vez que este tema começa a aparecer. E também vale a pena olhar para isto, porque isto é um pequeno sinal que um discurso da segurança ou da insegurança começa a ganhar aqui algum terreno que até agora estava absolutamente marginal. Quer dizer, portanto, que nas sondagens anteriores este problema, digamos assim, não era identificado, não aparecia no elenco dos principais problemas do país. É isso que nos está a dizer? Não, havia sempre uma outra pessoa que o identificasse assim, mas não tinha relevância estatística. Sim. E já agora, portanto, a questão da imigração, que também aparece claramente no fundo dos problemas que aparecem no elenco. E só para terem uma ideia, as pessoas que nos estão a ouvir, portanto, a saúde é o problema maior para 17% das pessoas, mas só 5% das pessoas referem a imigração, mas só 5% dos inquiridos é que identificam a imigração como um problema. Isto parece que revela uma certa sintonia com aquilo que tem sido o discurso principal do governo. Não diria principal, mas pelo menos muito importante. Mais ou menos, ou seja, não podemos estar absolutamente certos, porque aqui estamos a perguntar pelo principal problema. Ou seja, não quer dizer que as pessoas em geral não reconheçam a imigração como um problema. Pode ser que reconheçam, pode ser que não reconheçam. Esta sondagem não me permite responder a isto. O que permite identificar é que 5% das pessoas consideram esse o principal problema do país. Isso é algo que está mais ou menos estável, pelo menos desde há 2 anos. E, portanto, isso quer dizer que pode haver 30% das pessoas que o considerem como o segundo maior problema. É isso que nos está a dizer? Exatamente, por exemplo. Mas eu não sei, não temos essa informação. É algo que poderemos testar mais tarde em futuras sondagens. Uhum. Esta sondagem foi feita o trabalho de campo foi feito entre 6 e 10 deste mês. Quer isto dizer, portanto, estamos ainda nos primórdios da polémica da crise dos exames e também mesmo nos primórdios da crise, portanto, que está associada à casa do Ministro da Administração Interna em Odmira. Isto é uma pergunta, enfim, um bocadinho especulativa, mas eu não resisto a colocar-lhe. Se a sondagem tivesse sido feita esta semana, acredita que os números são diferentes? Eu sei que isto é uma pergunta um bocadinho tramada, digamos assim, para um cientista, mas eu não resisto em colocar. Normalmente o que se passa é que este tipo de problemas, ou de casos, ou de dificuldades na vida privada de alguns ministros, portanto, este tipo de problemas acabam por ir desgastando o governo. Não quer dizer que tenham um desgaste imediato, ou seja, se calhar as pessoas, no caso do Ministério da Administração Interna, ainda estão a avaliar o que é que se terá passado, se afinal há ali alguma coisa séria ou estamos a falar de uma coisa que as pessoas até podem desvalorizar. Portanto, não poderia daqui tirar já uma conclusão. A questão da educação é, de facto, um problema que também provavelmente quase seguramente está a desgastar o governo, portanto é algo que pretendia-se uma coisa e essa coisa não está a resultar, aparentemente ninguém está a saber explicar muito bem porque é que não está a resultar, e portanto há aqui um desgaste que vai acontecer. Agora, se era imediato ou não, normalmente, podia-se até haver aqui 1 ou 2 pontos percentuais de diferença, mas normalmente não há diferenças muito significativas, a não ser que fosse uma coisa mesmo de outra dimensão, portanto algo que envolvesse possibilidade de prisão, coisas desse género, portanto que não é o caso que estamos a falar. Muito bem, João António, muito obrigado por ter vindo ao B24, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Até breve. Até breve, muito obrigado. Não bastava aos britânicos o ultraje da eliminação da sua seleção nas meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol perante a fúria argentina. Uma tarja empunhada pelos adeptos e depois agitada no campo pelos jogadores argentinos confrontou-os com um problema de décadas e que parecia ter ficado adormecido depois de uma guerra que opôs os 2 países entre abril e junho de 1982. A tarja, dizendo que Malvinas é Argentina, é uma provocação que acontece depois da humilhação no terreno de jogo.
Uma provocação que contraria as regras da FIFA, que proíbe manifestações políticas durante a competição. O Reino Unido depressa pediu a condenação do ato e a penalização da seleção argentina. Mas, olhando para o que se passou em jogos como o que opôs a Argentina ao Egito, parece pouco provável que a FIFA faça o que quer que seja. Depois do Prémio da Paz, pasme-se que o presidente Gianni Infantino entregou a Donald Trump, não custa muito a perceber que a FIFA está mais próximo do ideário de Javier Milei, o presidente da Argentina, do que de Pedro Sánchez, o presidente do governo da Espanha, com a qual a Argentina disputa este domingo a final do Mundial. De resto, ver Trump entregar o troféu aos espanhóis, que tanto critica, seria, sem dúvida, um amargo de boca para a aliança Infantino-Trump. Pode ser que aconteça. O P24 regressa segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.